Olá, meu nome é Valdo Mel e sou professor na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Essa é uma aula sobre origem e evolução da engenharia elétrica. Essa aula foi dividida em 3 etapas. Na primeira, a magia da eletricidade foram os primórdios do estudo de fenômenos elétricos. Iniciamos agora a segunda parte, chamada Os Engenheiros, onde vamos analisar basicamente a contribuição de Werner von Siemens, Thomas Edison e Nikola Tesla. E posteriormente haverá uma terceira parte, onde falaremos sobre o Brasil, a chegada da engenharia elétrica ao Brasil e o desenvolvimento da eletrificação no nosso país. Anteriormente, temos que conversar sobre alguns personagens importantes. Primeiro é Volta, que nós já citamos na primeira parte. Em Bolonha, ele desenvolveu a primeira bateria elétrica, então chamada de pilha de Volta. Ele ficou bastante famoso. Essa ilustração aqui é uma demonstração que ele fez para o imperador Napoleão Bonaparte. Mais ou menos na mesma época também, fazendo experiências com a pilha de Volta, um professor na Dinamarca, ele verificou acidentalmente que existia uma relação entre a eletricidade e o magnetismo. O que se fazia até essa época era justamente tentar provar o contrário. Aproximava-se o polo positivo de uma bateria, de uma pilha de volta, de uma bússola, e nada era observado. Repetindo-se com o polo negativo, também nada era observado. Mas, acidentalmente, o Ørsted, no laboratório, ele fez um curto-circuito. Ele fechou o circuito da bateria, e daí a bússola se mexeu. Então ele verificou que realmente, se a bateria estivesse desligada, não havia nenhuma influência com a bússola, mas se a bateria tivesse uma circulação de corrente elétrica, daí sim era produzido um campo magnético que influenciava o movimento da bússola. Então ele verificou que existia um relacionamento entre a eletricidade desde que houvesse corrente elétrica. Uma outra contribuição importante é do Ampère. O Ampère é francês, ele tinha conhecimentos muito sólidos em matemática e ele deduziu as leis que regem a atração e repulsão das correntes elétricas entre si. Em homenagem, inclusive, ao Ampère, nós temos a unidade da corrente elétrica no Sistema Internacional de Unidades. E o Faraday, que nós também já havíamos falado na primeira parte, que vindo de uma origem humilde, acabou trabalhando com eletricidade e lançou as bases, principalmente de máquinas elétricas. Ele chegou a fazer um dispositivo em que um condutor girava muito rudimentalmente, mas a base realmente das máquinas elétricas foi estabelecida então por Faraday. E aqui nós temos então a figura do Siemens. Siemens, ele era um militar, e durante o período que ele serviu no exército da antiga Prússia, ele acabou sendo telegrafista. Ele observou uma dificuldade muito grande em utilização do telégrafo Morse, do código Morse, no idioma alemão. O idioma alemão tem palavras muito grandes, com muitas letras, então fica difícil fazer a manipulação do telégrafo para se transmitir justamente essas palavras grandes, típicas do idioma alemão. Então ele inventou, durante o período que ele estava no exército, um aparelho muito interessante, que nós podemos verificar aqui. Ele era um aparelho que a pessoa não precisava saber código Morse. Simplesmente colocava-se o ponteiro numa posição, pressionava-se um botão, e era transmitido o código para outro dispositivo colocado à distância. Então, mesmo operadores que desconhecessem o código Morse poderiam transmitir mensagens de uma maneira muito clara, sem incorrer em erros daquela manipulação do telégrafo. Quer dizer, por trás dessa máquina ela utilizava o código Morse, mas a pessoa em si ela podia utilizar o telégrafo sem conhecimento da digitação em código Morse. Quando ele saiu, ele saiu do período militar, ele começou a industrializar essa máquina junto com um colega chamado Hauske. Então foi fundada uma empresa chamada Siemens e Hauske, que fazia equipamento telegráfico. Não só isso, não só o equipamento, mas também instalações de telégrafo também. Essa empresa ela foi contratada pelo governo imperial do Brasil para a colocação de um telégrafo aqui no Brasil. Esse telégrafo ele saía lá do Rio de Janeiro e chegava ao Rio Grande do Sul. Ele passava por Curitiba.
um telégrafo fornecido pela empresa Siemens. Eles, claro, evidentemente chegaram aqui e contrataram mão de obra para a colocação dos postes, né, e colocação dos condutores. Mas esse telégrafo então funcionou e foi muito importante para integrar, né, o Império naquela ocasião. As comunicações eram muito lentas, né, feitas por mensageiros, né, andando a cavalo, e demorava muito tempo. Então esse telégrafo foi um motivo assim de progresso dentro do Brasil. A empresa Siemens ela tem esse histórico, né, de ter trabalhado no Brasil já no Segundo Império, né, no governo então do Dom Pedro II. A Siemens foi contratada para fazer esse telégrafo e depois ficou aqui no Brasil fazendo também outras obras, né. Em 1847, a fundação então dessa empresa, né, e um problema que existia no telégrafo, principalmente em longas distâncias, era a questão das baterias. Então, em regiões remotas, né, em cidades assim longe dos grandes centros, era muito difícil fazer a manutenção das baterias necessárias para o telégrafo. E o Siemens, então, teve a ideia de criar um gerador. Ele utilizou vários conceitos já existentes na época, né, e acabou construindo um dínamo, né, muito eficiente. Esse dínamo, então, tinha uma manivela, ele era relativamente pequeno, era colocado nas estações de telégrafo. Então, o telegrafista, quando ia transmitir, né, a mensagem, ele ou o auxiliar ficavam girando esse dínamo, produzindo a eletricidade necessária, sem a necessidade, então, de baterias, né. E ele observou que esse dínamo era reversível. Se o dínamo fosse alimentado por uma corrente elétrica, ele girava como um motor. Então ele era um motor e era um gerador ao mesmo tempo. Isso fez com que ele tivesse somente a ideia de fazer um trem elétrico, nós vamos ver na sequência, né? E uma questão também interessante, que o Siemens ele criou uma associação das pessoas que trabalhavam na época na Alemanha com eletricidade. E essa entidade é considerada a primeira entidade profissional na área de eletricidade. E ele cunha, né, o termo Elektrotechnik, né, em alemão, que é como se conhece a engenharia elétrica, né? Então, num curso, né, universitário na Alemanha, quando a pessoa diz que estuda Elektrotechnik, ela está estudando engenharia elétrica. Outros desenvolvimentos também, né? O elevador elétrico também foi construído pelo Siemens, o bonde elétrico e também um movimento muito interessante é a criação de um laboratório para normalização da medição, que tem a sigla PTB. O PTB da Alemanha existe até hoje em dia e ele é o equivalente ao nosso Inmetro. Ele faz somente as aferições, né? Ele mantém os padrões, não só na área elétrica, mas também de outras áreas também da física, né? E em 1888 ele foi agraciado então com um título, né? Um título nobre, né? E ele passou então a se chamar Werner von Siemens, né? Como reconhecimento então da contribuição que ele teve toda nessa história da Alemanha. Aqui é um corte, né? Uma vista então colorida, né? Desse motor gerador do Siemens, né? E era muito eficiente, somente a grande vantagem dele era que era muito eficiente e, como eu falei, ele era reversível, né? Ele podia também ser utilizado com um motor. E aqui é esse primeiro trenzinho, né, de 1879. Isso aí foi numa exposição que realizou-se em Frankfurt. E então ali o Siemens fez uma linha, né, no qual então esse trenzinho, né, carregava as pessoas pelos pavilhões, né? As pessoas podiam então visitar a exposição utilizando esse trenzinho, né? Ele tinha um percurso muito pequeno, né, somente 300 metros, e utilizava um motor de 150 volts. A geração vinha de um rio, né? Tinha um rio, não era próximo, então o rio estava a mais de 100 km de distância. Então lá foi construída uma pequena central hidrelétrica, lá era gerada energia, a energia era transmitida até o pavilhão da exposição, o local dessa exposição, e lá ele era utilizado não só nesse trem, mas também para iluminação também, tinha lâmpadas a arco, né, aquele arco elétrico, em vários pavilhões também iluminando, né, iluminando os ambientes internos, com lâmpadas a arco também vindo da eletricidade gerada nesse rio distante. É interessante que esse trenzinho, ele existe até hoje em dia. Ele foi preservado, né? Esse aqui é um desenho, né, do Siemens,
mostrando então, né? Ele tinha então uma espécie de uma locomotiva, onde existia um motor elétrico, né, baseado naquele projeto, né, do gerador, e 3 carrinhos, né, 3 vagões, cada um podendo acumular 6 pessoas, né, 3 de cada lado. Aqui é o detalhe então da locomotiva. E aqui ela é preservada, né? Essa aqui ela foi guardada, né, na Siemens. Ela não estava em bom estado, né? Ela estava assim bastante danificada porque ficou abandonada. Mas a própria empresa Siemens ela fez uma restauração, né? Toda essa parte de madeira foi reformada, né? Mas a parte básica aqui, né, das rodas é original, né? É original de 1876. E ela está no Deutsches Museum, em Munique. Eu estive no Deutsches Museum e procurei lá, né? Eu queria ver, né, o trenzinho do Siemens e não encontrei. Depois eu vim a saber que, na verdade, o Deutsches Museum tem 3 locais em Munique. Tinha esse que eu visitei, né, que tem algumas coisas. Daí tem um outro que é esse aqui sobre transporte. Então aqui existem automóveis, motocicletas e tem esse trenzinho. E tem um outro que é de aeronaves. Então eu visitei, na verdade, um dos edifícios do Deutsches Museum, né, e esse outro aqui ficou então para uma próxima oportunidade que eu vou para a Alemanha, né, para ver ao vivo esse trenzinho lá que está preservado, né. É o primeiro trem elétrico, né, produzido então pelo Siemens em 1879. Devido ao bom resultado, né, somente desse trem, ele foi contratado para fazer uma coisa semelhante em Berlim. E lá então ele criou então um sistema de transporte. Esse sistema ele ligava o centro da cidade com uma academia militar. Era uma linha de 2,4 quilômetros. E ele utilizava uma rede elétrica, né, de 180 volts. E é interessante que na primeira implementação, a alimentação para esse veículo vinha do próprio trilho. Então o trilho tinha a tensão de 180 volts aplicado aqui, né? E a distância entre eles era suficiente para que uma pessoa, quando fosse atravessar, ela não recebesse o choque. Só que numa dos locais, né, ele atravessava uma rua, e naquela época utilizava-se ainda muito cavalos, né, puxando, né, carroças e diligências. E daí aconteceu então de um cavalo, quando essa diligência, essa carroça foi atravessar a linha, né, do trem, o cavalo acabou colocando uma pata num trilho e outra pata no outro trilho. E levou uma descarga, né? Com isso, obviamente, o cavalo se assustou e quase causou um acidente sério, né, dos passageiros dessa carroça que estava sendo puxada, né? Então o Siemens viu que era perigoso, né? Perigoso manter então uma tensão entre os trilhos, né? Já que eles ficavam no nível do solo. E daí ele reformou. Ele fez experiências primeiramente com um veículo pequeno, né? E ele colocou então uma linha, né, que não está representada aqui em cima. Então tinha uma linha aérea e daí um dispositivo que pegava somente a eletricidade. Então um dos polos era o trilho, né, que era pelo trilho, e o outro polo da alimentação era esse fio então superior, que é um esquema que é utilizado até hoje em dia, né? Os trens elétricos, bondes elétricos fazem isso, né? Eles têm um dos polos é aterrado, né? É o próprio trilho, e o outro polo de alimentação, né, do sistema elétrico vem de uma linha aérea, né, de uma linha colocada no alto, e daí existe algum sistema para que o bonde pegue essa energia, né, em movimento. Né? Inclusive no primeiro protótipo do Siemens era uma roldana, né? Era uma roldana pendurada lá no cabo. Hoje em dia utiliza-se então um dispositivo que ele vai então atritando, né? Ele atrita, né, o condutor em cima e captura então ali a corrente elétrica do condutor de cima. Essa placa é atual, né? Essa placa existe lá em Berlim, né, mostrando então que ali passava esse primeiro serviço urbano de trens. Vamos dar um salto e vamos agora para os Estados Unidos. Contemporâneo também nessa época, né, era uma pessoa mais jovem que o Siemens, o Thomas Edison. O Thomas Edison, ele era basicamente um inventor, né? Então ele desde cedo resolveu que ele ia ganhar vida inventando coisas. Então ele montou, né, uma estrutura, um laboratório, ele tinha pessoas que trabalhavam para ele com o objetivo de inventar coisas. E o primeiro invento que fez grande sucesso
chamava-se fonógrafo. O que era o fonógrafo? Era um gravador de som. Então ele constituía-se de cilindros, esses cilindros eles eram recobertos por uma cera e era colocado a girar, né, num eixo. Não era elétrico isso aqui era um mecanismo de corda, né, de relojaria. Então dava-se corda, né, no aparelho e a partir dali ele começava a girar durante um certo tempo e você então conseguia gravar através de uma agulha a oscilação da voz, né, ou de outros sons, de uma maneira bastante primitiva, né, uma qualidade assim muito, muito ruim para padrões atuais. Mas realmente a máquina falava, né. Aqui nesse cartaz então mostra uma demonstração, né, as pessoas então pagavam, né, adultos aqui, 25 centavos, crianças 10 centavos, para ver a máquina funcionando, né, que ela iria então falar, cantar, imitando a voz humana com perfeição, né, em todas as línguas, né. É interessante, né, claro que se a pessoa falasse inglês, a máquina gravava em inglês, né, se ela falasse em outro idioma, gravaria obviamente no outro idioma, mas então era uma coisa assim sensacional, as pessoas iam lá para ver, né, isso aqui. Eu tenho aqui uma gravação do Thomas Edison, tá? Nós vamos ouvir a voz do Thomas Edison. Opa. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Thomas Edison está recitando uma poesia infantil, né? Mary had a little lamb, né? Maria tem um carneirinho. Então essa aqui é a voz do Thomas Edison, preservada num desses cilindros lá no museu, e nós podemos então, né, mais de 100 anos depois, ouvir a voz do Thomas Edison, né, claro que com baixa qualidade, gravada num cilindro desses. As pessoas logo se aborreceram com a máquina, né, porque era interessante você gravar a voz, né, mas cansaram. Então ele teve a seguinte ideia: ele contratava orquestras e gravava cilindros. Então ele vendia cilindros gravados. Então você tinha, quando comprava, né, o aparelho, tinha um cilindro assim, virgem, né, um cilindro sem nada gravado, para você gravar a sua voz, mas também existiam cilindros já gravados com orquestras, né. Era bem interessante, porque o cilindro durava poucos minutos. A extensão justamente do som gravado era muito curta. Então tinha que se fazer um arranjo da música, né? A música tinha que ter um arranjo bem rápido, né, para que ela coubesse, né, no cilindro, né? Esse aparelho então foi chamado fonógrafo. Ele foi vendido em grande quantidade, o Thomas Edison ficou muito rico, né? Ele ganhou muito dinheiro vendendo fonógrafo. É interessante que até hoje em dia a gente chama a indústria de gravação de músicas de indústria fonográfica. Fonográfica vem do fonógrafo, desse aparelho. Posteriormente, né, tem um desenvolvimento na Alemanha, né, propondo um disco, né, então em vez de um cilindro, utilizando um disco. Então o disco tinha vantagens, ele dava para gravar um período maior de tempo e acabou em pouco tempo substituindo, né, o fonógrafo pelo toca-disco, né, por discos então circulares. Mas a primeira gravação, a primeira comercialização de músicas gravadas foi feita pelo Thomas Edison com esses cilindros, então, que eram disponíveis para os fonógrafos, né, da época, né. Então ele já era uma pessoa rica, né, com sucesso em 1878, né, nessa época aqui, quando ele passou a se interessar por produzir uma lâmpada. Então já existiam lâmpadas a arco. Nos Estados Unidos, várias cidades tinham já lâmpadas a arco, só que era uma luz muito intensa. Então essas lâmpadas eram utilizadas em ruas, né, em grandes locais, né, num grande pavilhão, numa estação, por exemplo, de trem, né, em algumas fábricas. Mas era impossível você colocar uma lâmpada dessa dentro da sua casa, né, porque a intensidade luminosa de uma lâmpada a arco é muito intensa. Então o Thomas Edison começou a pesquisar uma lâmpada mais fraca, na verdade, né? Uma lâmpada que pudesse ser utilizada no ambiente doméstico. E ele fez várias experiências, né? Ele experimentou diversos materiais e acabou funcionando com um filamento de bambu carbonizado. Então ele retirava, né, um filamento, né, do bambu, né, e num forno que ele teve que construir esse forno,
com um suprimento grande de oxigênio, ele carbonizava esse pedacinho, então, esse fiapinho, né, do bambu, e utilizava isso aí como filamento da lâmpada acendeu e funcionou, né. A eficiência era muito baixa, né, da lâmpada, ela não durava muito tempo, ela queimava com uma certa facilidade, era muito frágil, tinha que ser manuseada com muito cuidado, né, porque senão você destruía aquele filamento frágil ali dentro, mas funcionava, né. E daí surgiu a ideia, então, de comercializar, mas como é que você vai vender lâmpada elétrica se não existe eletricidade? Então era necessário não só fazer as lâmpadas, mas fazer um sistema elétrico, um sistema que gerasse energia elétrica para a casa das pessoas que teriam também essas lâmpadas, né? E para isso o Thomas Edison se associou, né, com um banqueiro. Paralelamente na Inglaterra, uma outra pessoa também estava trabalhando numa linha muito semelhante, que era o Joseph Swan. Joseph Swan, ele era um químico, mas ele tinha feito uma forma de fazer uma lâmpada utilizando papel carbonizado. Ela queimava muito rapidamente e ele acabou construindo uma bomba de vácuo, né, utilizando mercúrio. E é interessante que a bomba semelhante foi feita pelo Thomas Edison, aparentemente de forma totalmente independente, né. O Thomas Edison não sabia dos trabalhos do Swan, eles não se comunicavam, mas ele também, né, desenvolveu nos Estados Unidos uma bomba a vácuo para as lâmpadas dele, também utilizando mercúrio. E o Swan, existe registro que em 1878, então antes do Thomas Edison, ele fez uma demonstração de uma lâmpada elétrica, feita com um filamento de algodão carbonizado. Essa lâmpada, ela acendeu durante poucos minutos, né? Ela não era boa, né? Mas logo em seguida, em fevereiro, né, do ano seguinte, em 1879, ele fez uma palestra em outro local onde tinha mais de 700 pessoas, e nesse caso a lâmpada ficou acesa durante toda a palestra. Ele energizou a lâmpada no começo, e durante toda a palestra a lâmpada ficou acesa, né? Não existe o registro, mas certamente, né, a coisa assim, a palestra durou cerca de 40 minutos. Então a lâmpada, pelo menos 40 minutos, ela permaneceu funcionando, né? O que era um tempo já razoável. Em 1881, ele pesquisando um material chamado nitrocelulose, ele consegue produzir fios sintéticos. Ele sopra a microcelulose através de pequenos orifícios. Então, do outro lado, saem fios, né, da nitrocelulose, que se condensam, né, e ficam sólidos, né? E ele utilizou esses fios, carbonizou depois os fios, e fez o filamento da lâmpada. E nesse caso foi muito bom. O resultado foi muito bom. Animou o Swan a abrir uma empresa, né? Isso é muito interessante, porque existem, eu cheguei a ver algumas referências dizendo que o Swan não levou adiante a sua palestra, a sua ideia, que não teria patenteado. Não é verdade. O Swan patenteou, sim, só que era uma patente válida na Inglaterra somente, né? E sim, ele tinha espírito empreendedor, sim. Ele fundou uma empresa, a empresa Swan, né, de lâmpadas elétricas. E ele forneceu, só que ele não chegou a fornecer para o público em geral. Ele forneceu para a Marinha. Então a Marinha achou interessante e 2 navios foram equipados com lâmpadas elétricas feitas pela empresa do Swan. Um navio civil, esse City of Richmond, e um outro navio da Marinha Britânica, um navio então militar. E também em 1881 ele forneceu 1.200, veja que uma quantidade grande, 1.200 lâmpadas para um teatro novo, que foi inaugurado em Londres. Esse teatro ele já foi inaugurado com lâmpadas elétricas. As lâmpadas eram utilizadas para a iluminação da entrada do teatro e também do palco. O palco era iluminado por lâmpadas elétricas feitas pelo Swan. Então, como eu falei, é um mito, né, que o Swan não tenha levado à frente a ideia. Ele levou, sim. E daí que aconteceu? A lâmpada do Edison, ela tem uma patente posterior, tá? A patente dele é de 1980. Então, se nós formos olhar quem primeiro fez a lâmpada e quem primeiro patenteou, sem dúvida está provado que é o Swan, na Inglaterra, e não o Thomas Edison. Como eu falei, eles não se comunicaram entre si, eles desenvolveram a lâmpada de forma totalmente independente, e elas tinham algumas pequenas diferenças, né? O filamento do Edison, como eu falei, era de bambu carbonizado.
Isso fazia com que o filamento tivesse uma alta resistência elétrica e você podia ligar várias lâmpadas em paralelo. Havia uma baixa eficiência e baixa duração do filamento. A lâmpada do Swan, que foi patenteada então lá na Inglaterra, a patente era válida somente na Inglaterra, ela utilizava então algodão carbonizado, né? Depois ele fez a celulose, né? Aqueles filamentos de celulose, e melhorou muito. Então a lâmpada de 1881 do Swan, ela é muito boa, só que ela tinha uma resistência baixa. Então as lâmpadas eram ligadas em série. Então várias lâmpadas eram ligadas em série, de modo que a corrente percorria todas elas. E daí o que aconteceu? Quando o Edison tentou vender lâmpadas no território inglês, no território britânico, ele não foi permitido, porque existia já uma empresa que era a empresa do Swan, que produzia lâmpadas, e ele tinha patente das lâmpadas. No primeiro instante, houve questões judiciais. O Edison abriu um processo contra o Swan abriu um processo contra o Edison. Mas, surpreendentemente, chegaram num acordo. Em 1883 foi firmado um acordo entre o Thomas Edison e o Swan. E foi fundada uma empresa chamada Edison and Swan United, né, unida, United Electric Light Company. Então, companhia de iluminação unida, Edison e Swan. Né, ela foi apelidada de Edison, né, produzindo lâmpadas. Como é que era a lâmpada Edison? Ela basicamente era uma lâmpada do Edison utilizando o filamento de celulose. No acordo permitia que a empresa do Edison, né, ela utilizasse esse filamento nos Estados Unidos. Então, a partir de um determinado momento, provavelmente depois de 1863, o Thomas Edison passou a utilizar também nas lâmpadas que ele produzia nos Estados Unidos filamento feito de celulose carbonizado, que era uma invenção do Swan, né, na Inglaterra. E essa empresa teve muito sucesso, né, a Edison. O bulbo, então, ele era o formato Edison, né, que o Edison então tinha desenvolvido uma maneira de fazer esse bulbo de vidro. O filamento era de celulose carbonizado. E o que acontece? Na Inglaterra não era utilizado o encaixe tipo rosca, mas o encaixe tipo baioneta, que a gente pode ver aqui. Então as lâmpadas eram fixadas, né, para você trocar a lâmpada, era uma baioneta, um sistema de baioneta. Você colocava e dava um meio giro, a lâmpada ficava lá. Elas não utilizavam a rosca. Né? As lâmpadas feitas nos Estados Unidos utilizavam lâmpadas de rosca. Essa situação ela permaneceu até a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, teve muito intercâmbio de equipamentos entre os Estados Unidos e a Inglaterra. Né? Eles se tornaram aliados na Segunda Guerra Mundial. E começou a aparecer na Inglaterra luminárias, né? Abajures, coisas assim, feitos para lâmpadas norte-americanas, que eram de rosca. E a partir, então, mais ou menos ali no final da Segunda Guerra Mundial, a Edison passou a produzir lâmpadas de rosca também. Daí, numa tentativa de diferenciar, é muito interessante, foi utilizado uma rosca um pouquinho maior. Tá? A rosca da lâmpada norte-americana era chamada E26. E a da Edison é a E27, é um pouquinho maior. Então, uma tem 26 milímetros, outra tem 27 milímetros. A diferença é muito pequena. Então, o que acontece? A lâmpada E26, ela encaixa no soquete E27. Então, se eu trouxer uma lâmpada, né, dos Estados Unidos, eu posso ligá-la numa arandela, por exemplo, da minha casa. E funciona, tá? Ela não cai. O contrário nem sempre é possível. Né? Uma lâmpada E27 pode acontecer que você não consiga atarrachar ela num bocal norte-americano, porque ela tem 27 milímetros e o bocal norte-americano tem 26 milímetros. Tá? Uma coisa também interessante é que essas lâmpadas tipo baioneta, elas são produzidas até hoje em dia, tem algumas fábricas que fazem, porque existem muitas luminárias velhas. Né? Você encontra isso aí muito no Reino Unido e também nas antigas colônias britânicas, na Índia, Paquistão, Austrália, tem muita luminária antiga que utiliza lâmpada tipo baioneta. Então elas são produzidas até hoje em dia.
lâmpadas tipo baioneta, mas claro que ficou mais comum a rosca, né, a rosca Edison. No caso do Brasil, a norma mista, né, a BNT e EC, ela adota a rosca E27. Tá? Então o bocal nosso no Brasil é o E27. E como eu falei, se você for para os Estados Unidos, se comprar um bocal lá, ele é E26. Ele é pouca coisa, né? 1 milímetro a menos de diâmetro. Né? Mas é diferente. Uma curiosidade, né? Então, o que aconteceu? Né? O Edison teve que criar um sistema, né? Para vender lâmpada, tinha que ter eletricidade. Né? E quem ia comprar lâmpada se não tinha eletricidade? E era muito caro, né, fazer esse sistema. Ele teve que se associar com um banqueiro. Então, esse JP Morgan era um banqueiro, né? Era um banco que tinha crescido muito. Ele tinha investido, assim, feito vários investimentos e tinha crescido muito. Então, e o JP Morgan, né, que era o presidente do banco, é uma pessoa assim que gostava muito de novidades. E ele então foi procurado pelo Thomas Edison, que, como eu falei, já era famoso, ele era já um empresário, né, um inventor famoso. E o JP Morgan acreditou na ideia dele e financiou. Então, o sistema de iluminação de Nova York, que foi inaugurado em 1880, foi um sistema então financiado pelo banco JP Morgan e construído pelo Thomas Edison. Basicamente, o que ele era? Era uma central só. Nessa central, inicialmente, tinha 6 dínamos. São esses aqui os dínamos. Era o maior dínamo existente no mundo na época. E ela era tocada por uma máquina a vapor, uma máquina chamada Porter Allen. Então está aqui a Porter Allen. Né? A Porter Allen está aqui ligada aqui ao eixo. Então essa aqui é uma máquina a vapor que faz girar, né, essa máquina. De onde é que vinha esse vapor? Esse vapor vinha de uma caldeira, que era colocado lá no primeiro andar. Essas máquinas ficavam nesse prédio aqui para cima. Né? O Thomas Edison ele comprou os dois, tá? Comprou os 2 prédios e abriu a parede entre os 2. Então eram 2 prédios que foram unidos para fazer a central. Essa central ela depois foi ampliada, né? Ela começou com 6 dínamos e ela chegou a ter o dobro, né? Chegou a ter 12 dínamos funcionando. E o tipo, né, de instalação era baseado na mesma coisa que utilizava nos teares de algodão, né, da época. Né? Então aqui na parte de baixo, aqui chegava o carvão era queimado numa caldeira, essa caldeira produzia vapor, e o vapor era conduzido por tubulações para o andar de cima, onde alimentava as Porter Allen, né? Essa máquina é uma máquina de pistão, semelhante ao que existe nas locomotivas, né? E lá então, essa máquina então fazia com que o dínamo girasse. Né? A tensão de saída desse dínamo era 110 volts. Aparentemente não foi planejado. Né? Quando o Thomas Edison projetou o dínamo, a ideia dele era que saísse 100 volts. Só que quando ficou pronto, ele viu que a tensão era um pouco maior e não dava tempo de reformar, então deixou assim. Então o padrão 110 volts nasceu com essa usina a vapor do Thomas Edison. Né? Acidentalmente o gerador deu uma tensão de 110 e essa tensão foi adotada. Como é que chegava nas casas? É muito interessante, não era cabo, não. Eram canos enterrados. Então aqui, né, nós vemos os canos enterrados. Então teve que cavar, né, nas ruas e colocar canos. Esse cano era um cano de cobre, era cano usado para gás. Era um cano de cobre e no meio ele tinha um arame de cobre. E o espaço entre esse arame e o cano era preenchido com piche, né, que era isolante. E os canos eles eram atarrachados um no outro, como se fossem canos realmente de água, né, ou de gás. Foi a parte mais cara. Né? Esses canos, né, o cobre já era um metal muito caro na época. A parte mais cara da instalação desse sistema foram os canos, né, foi a transmissão. Mas funcionou, né, passou a distribuir, né, a energia elétrica. Era muito pequeno, né, essa área aqui só. São alguns quarteirões aqui, né, em Manhattan, aqui, né, na área de Manhattan. Então essa região aqui, né, tinha nas ruas os canos, né, de eletricidade do Thomas Edison, que alimentavam então as casas. Né. Vocês podem imaginar onde é que foi o primeiro lugar? Ó, aqui é uma ampliação, né? Então aqui é a Porter Allen, né? Isso aqui devia ser o vapor entrando, né?
E aqui tinha um pistão, o pistão então movimentava esse volante aqui, que fazia com que o gerador funcionasse. Aqui são os teares, né, que também utilizavam um sistema semelhante. Você tinha eixos que transmitiam a rotação. Né. Aqui eu acho muito curioso esse aviso. Né. Nos edifícios que tinham, né, a luz elétrica, era colocado então esse aviso. Né. Tinha hotéis, por exemplo, tinha hotéis que tinham luz elétrica. Né. Então dizia para você não tentar acender a luz com fósforo. Né. Ela não precisa, né, ela não vai acender. Simplesmente você gira, né, um interruptor próximo da porta e o quarto vai ser iluminado com a luz elétrica, que não é prejudicial à saúde e não afeta a tranquilidade do sono. E aqui nós temos uma foto, isso aqui é Nova York, né, com lâmpadas elétricas colocadas aqui nessa região de Manhattan. Na inauguração foram 200 lâmpadas, né? Depois foi ampliado, né? Chegou a milhares de lâmpadas. E o primeiro lugar que teve energia elétrica no mundo foi o escritório do JP Morgan. No escritório do banco dele, ali existiam lâmpadas, né? Lâmpadas elétricas, né? E ele fazia questão, as lâmpadas ficavam acesas durante o dia e as janelas abertas, que era uma propaganda, né? As pessoas irem lá e olhar aquelas lâmpadas, né? E comprarem o serviço, né? Comprarem o serviço de eletricidade do Thomas Edison. Né? E fez muito sucesso realmente, né? Fez muito sucesso. Uma coisa interessante é que aquela instalação dele gerava vapor, né? Então o vapor servia para gerar aquelas Porter Allen, mas era muito grande a caldeira dele, então sobrava vapor. E ele começou então a vender vapor. Ele tinha também canos que saíam daquela central distribuindo vapor. Esse vapor era utilizado para cozinha, né, para cozimento de alimentos em restaurantes e também para aquecimento. E até hoje em dia, em Nova York, existe uma extensa rede de vapor. Houve uma fusão, a empresa que fornecia gás se fundiu com a empresa do Edison, né, então a empresa que existe atualmente chama-se Con Edison, é Consolidated Edison, que é uma sucessora da empresa do Thomas Edison. Ela tem a concessão de gás, vapor e energia elétrica na cidade de Nova York. Então, é comum, né, andando em Nova York, que a gente encontre, às vezes, essas chaminés. Essas chaminés aqui, isso aqui é uma manutenção, eles estão fazendo alguma manutenção na rede de vapor. Então, sobra vapor e o vapor sai por aqui. Né? Então, isso é típico de Nova York. Você vê essas chaminés saindo vapor. Nova York tem uma rede de vapor, não é grande, é uma região relativamente pequena de Manhattan. E para que serve esse vapor? Como eu falei, ele serve nos restaurantes para cozinhar, para fazer comida, então tem fornos a vapor, serve para aquecimento também, aquecimento ambiente, também para desinfecção de equipamento médico. Então tem hospitais que também recebem vapor da Con Edison e utilizam para lavar, né, material cirúrgico e uniformes, né, equipamento médico. Né. Então eles têm clientes, né, são clientes que pagam. Né, então eles têm o serviço de gás, de eletricidade e também vapor. Tem outros lugares também, algumas outras cidades têm, mas sem dúvida essa rede aqui de Nova York é a maior do mundo, que está funcionando até hoje. Ela é muito criticada, né, ela é muito antiga. Tem trechos com canalização muito antiga, que de vez em quando acontecem problemas sérios, até de explodir. Né? Então, de repente, aparece vapor saindo do meio do asfalto. Né? Tem uma fenda ali no asfalto e está saindo vapor. Isso aí é um cano antigo de vapor, lá embaixo, enterrado, que por algum motivo se rompeu, principalmente por corrosão. Está muito tempo enterrado. Então, existem até somente pessoas que argumentam que o sistema teria que ser abandonado, simplesmente desativado. Mas a empresa ela ganha dinheiro com isso e ela argumenta que o vapor, ela produz o vapor, porque ela tem lá somente uma usina a vapor, e esse vapor então acaba sendo muito útil na cidade de Nova York com várias atividades, né, que dependem então do vapor, então por enquanto continua sendo fornecido. Aqui é um detalhe então somente do sistema de vapor. Né. Então é tubulação, tá? É tubo enterrado onde passa vapor.
E daí tem, então, saídas. Essas saídas aqui entram nos consumidores, né? Então são casas, são apartamentos, são restaurantes, né, que utilizam vapor, como eu falei, para cozimento, né, cozimento de alimentos e também para aquecimento mesmo. Então são radiadores colocados nos quartos, nos ambientes, onde circula vapor, né, e daí você tem um aquecimento. Eles até argumentam que teve uma ocasião que teve um blackout em Nova York, né, e o sistema de vapor continuou funcionando. Então não tinha eletricidade, e quem tinha aquecimento a vapor se deu muito bem, porque continuou funcionando o sistema a vapor. E quem tinha aquecimento a eletricidade passou frio, né, porque não tinha, ficou durante um certo tempo lá um blackout muito sério, até eles restabelecerem o suprimento de energia elétrica. Então isso a Conedison argumenta que o sistema é útil, sim. É interessante, né? Realmente interessante que tem um vapor. Voltando ao projeto do Thomas Edison, apesar que ele teve um sucesso, ele não tinha condições de reproduzir isso em grande escala. O ponto positivo é que ficou famoso, né? O projeto do Thomas Edison de iluminar a cidade de Nova York, né, pelo menos aquela parte central, fez com que houvesse uma visibilidade mundial pela cidade de Nova York e pelo Thomas Edison, que foi considerado então um gênio, né, e o símbolo de modernidade. Então era moderno você ter luz elétrica, né? E o que acontece também, ele teve, claro, isso foi de propósito, aquela região na qual ele colocou a luz elétrica era a região mais rica da cidade, onde moravam justamente as pessoas mais ricas da cidade de Nova York. Então ficou associado à questão social, né? Ou seja, então o rico tinha luz elétrica, né? O pobre tinha luz a gás ou querosene, né? Então era uma questão de status, né? E outras cidades se interessaram também, né? Boston, a Filadélfia e também Londres. O Thomas Edison fez sistemas semelhantes nessas cidades, ficando então uma pessoa muito famosa. Problemas. Primeiro deles, a lâmpada, né? A lâmpada do Thomas Edison produzia 1,7 lumens por watt. Isso é muito pouco. Então, ou seja, a eficiência energética é extremamente baixa. Por exemplo, a lâmpada a vapor de sódio alta pressão, são essas lâmpadas amarelas que a gente vê nas ruas. Aqui em Curitiba tem várias ruas ainda que tem iluminação amarela, que é vapor de sódio, ela dá 100 lumens por watt. Outra coisa, ele teve que fabricar tudo. Se além da lâmpada, ela tinha que fazer o porta-lâmpada, tinha que fazer os cabos, ele tinha que fazer os interruptores, ele tinha que fazer todo o material elétrico, porque não existia, não tinha onde comprar. Então era uma indústria que tinha que fazer assim, uma série de produtos. Ele gerava em corrente contínua, numa tensão de 110 volts. Mesmo apesar dos canos, né, que transmitiam eletricidade serem grossos, havia uma perda elevada, né? Então nas extremidades desse sistema dele a tensão era de 90 volts. O Thomas Edison resolveu isso aí de uma forma muito curiosa. Ele fazia a lâmpada de 90 volts. Então, se a pessoa morasse próximo da usina dele, a lâmpada era de 110. Daí, numa média distância, ele fazia a lâmpada para 100. E para quem morasse lá na extremidade da rede dele, tinha a lâmpada de 90. Então, ele sabia, né, aonde que a pessoa morava e fornecia a lâmpada de acordo com a tensão da rede. A questão do cobre, né? Aquele condutor ali de cobre era muito caro, aqueles canos de cobre. Já naquela época o cobre era muito valorizado e não tinha alternativa, não tem o que fazer, né? Local para a instalação dos dínamos, né? Então os dínamos tinham que ser instalados em algum local, né? E próximo do centro da cidade. Então eram locais caros, locais que precisariam de um investimento muito grande para comprar e adaptar o imóvel, né? Onde colocar esses geradores? Os motores que eram utilizados, ele tinha motores, tinha ventiladores, por exemplo, que ele instalava em alguns locais, mas o motor de corrente contínua ele é caro, a potência é baixa e pouco eficiente. E uma coisa também muito importante, né? Essas usinas geradoras elas eram usinas a vapor, alimentadas com carvão. Então tinha carvão, né, que tinha que chegar lá no local onde tinha essa central geradora do Thomas Edison, né? O sistema então só era viável quando você tivesse uma alta densidade populacional, quando tivesse muita gente concentrada no mesmo local. Mas havia poucas cidades no mundo nessa época que tinham essa concentração. Nova York tinha, né? Mas não era comum, ao contrário, as cidades eram mais espalhadas, né?
Então, ou seja, o sistema dele não era viável. Né? Era um sistema que, apesar de ter sido implementado em Nova York e também em outras cidades, o sistema dele era inviável de haver um crescimento em grande escala. Né? Então, realmente tinha que aparecer uma coisa melhor. Como nós falamos, né, o sistema dele é uma coisa de corrente contínua, né, esse aqui era o gerador dele, que é o mesmo tipo de tensão que nós temos numa pilha, numa bateria, né, é uma tensão contínua. No caso, essas máquinas aqui davam meio ondulada, conforme ela ia girando, né, ela dava então uma tensão meio ondulada, né, era bem contínua, né, como uma bateria, assim, né, tinha uma certa ondulação devido a problemas mecânicos da máquina, mas era corrente contínua, né. Em oposição, existiam já geradores de corrente alternada, né. A corrente alternada, ela é uma corrente natural que surge quando nós giramos uma bobina no campo magnético. Então, automaticamente, nessa bobina aparece uma corrente alternada. Então, é uma coisa muito simples. A bobina sendo girada no campo magnético, ela produz naturalmente corrente alternada, né, sem nenhum artifício a mais. Então, é bem interessante, né? Ela é mais simples de ser gerada corrente alternada do que corrente contínua. Mas, justamente, ela é alternada, né? E o que acontecia, né? Os geradores que existiam de corrente alternada, eles giravam numa velocidade baixa. Então, se você ligasse uma lâmpada Thomas Edison num gerador de corrente alternada de baixa frequência, a lâmpada fica oscilando. Cada vez que a tensão passa por zero, a lâmpada apagava. Então a lâmpada ficava somente tremendo aquela luminosidade. Isso era extremamente desagradável, né? Você não conseguia ler alguma coisa naquela lâmpada piscando daquele jeito, né? A resposta era óbvia, tinha que aumentar a frequência, né? Mas demorou tempo para que alguém somente verificasse isso. Que era possível utilizar a corrente alternada, mas seria necessário aumentar a frequência para que você não percebesse que a lâmpada apagasse. Mas precisou então de um gênio para descobrir uma coisa tão óbvia, né? Que é o Tesla, né? O Tesla é uma personalidade muito interessante. Ele nasceu a cidadezinha onde ele nasceu, na época, fazia parte do Império Austro-Húngaro. Hoje em dia, aquela cidade faz parte da República da Sérvia. É uma cidade, então, do interior da Sérvia, né? Ele nasceu lá em 1856. Ele tinha um irmão gêmeo. O irmão gêmeo dele morreu quando era criança, num acidente. O irmão dele caiu de um cavalo. Ele estava andando a cavalo, caiu do cavalo e se feriu e morreu. Não sei se o Nikola estava junto, mas o irmão dele faleceu. Ele ficou extremamente abalado, porque ele era muito companheiro desse irmão dele, né? Ele lamentava a vida inteira, né, que esse irmão tivesse morrido e morreu com uma idade pequena, né? Não sei quantos anos, mas eles eram crianças, né? Quando o irmão do Nikola teve esse acidente e acabou falecendo, né? Ele fez um curso que seria equivalente a uma engenharia em Budapeste, e lá ele arranjou um emprego de manutenção de telégrafos, né? Mas ele ficou pouco tempo nesse emprego. Ele acabou se mudando para Paris, e lá ele foi trabalhar para o representante local do Edison. Era chamada Edison Continental Company. Era uma empresa do Thomas Edison, em Paris, que vendia basicamente lâmpadas. Ele produzia lâmpadas e vendia lâmpadas lá. Provavelmente as lâmpadas vinham dos Estados Unidos, mas eram vendidas lá na França, né? Mas o que acontece? A empresa era uma empresa comercial. Ela não fazia nenhum tipo de pesquisa, desenvolvimento. Ela simplesmente vendia as lâmpadas que eram produzidas pela empresa do Edison lá nos Estados Unidos. Mas o chefe, né, desse escritório, ele percebeu que o Tesla tinha uma mente privilegiada. O Edison, desde criança, ele mostrou assim, habilidades assim, incríveis. Ele tinha uma capacidade de memorização fantástica. Contam que ele começou a frequentar uma determinada escola, e naquele tempo era comum, né, que os professores ditassem, né? Então os professores falavam as coisas e os alunos então anotavam em cadernos. E o Tesla, né, ficou sentado lá na sua carteira, ouvindo o professor. E o professor perguntou para ele: "Você não sabe escrever?" E ele respondeu: "Sim, eu sei escrever." "E por que você não escreve?" E ele perguntou ao professor: "Por que escrever?" Ele disse assim: "Para tomar notas, para anotar o que eu estou falando." E ele passou a recitar tudo que o professor tinha falado desde o início da aula. Ele tinha memorizado toda a fala do professor.
E o professor se convenceu que realmente ele não precisava caderno. Ele conseguia memorizar, né, a fala inteira do professor, desde o primeiro instante que o professor entrou na sala, ele tinha memorizado, né? Então ele tinha uma memória assim prodigiosa. Ele não tinha cadernos de anotações. Inclusive isso aí é uma coisa que depois, né, acaba criando muita polêmica, né? Que o pessoal fala sobre os escritos, né, cadernos secretos do Tesla. Gente, não tem. Por quê? Porque ele não tomava nota. Ele não precisava tomar nota. Ele sabia tudo de cor, estava tudo na cabeça dele. Para que tomar nota? Então ele tem muito pouca coisa escrita pelo Tesla. Né? Não porque tenha sido roubado ou escondido. É porque simplesmente ele não escrevia. Ele não precisava escrever. E ele acabou então se mudando para os Estados Unidos com uma carta de recomendação do americano que era o chefe desse escritório lá em Paris. Ele escreveu uma carta, né, endereçada ao próprio Thomas Edison, né, dizendo então que aquele jovem, né, estava sendo recomendado por ele e que ele conhecia dois grandes homens. Um deles era o Thomas Edison e o outro era esse jovem, né, esse jovem que estava indo. Né. Tem que fazer a conta ali, né? 1884, ele nasceu em 56, ele tinha 20 e poucos anos de idade. E ele foi lá e tentou trabalhar com o Thomas Edison. O Thomas Edison não gostou dele. Achou ele arrogante, achou ele muito convencido, ele falava coisas que ele não entendia. Né? O Tesla tinha um sólido conhecimento científico, o Thomas Edison não tinha. O Thomas Edison ele mal sabia ler e escrever. Ele teve sucesso, mas ele não tinha praticamente educação formal. Ele sabia ler e escrever, fazer os cálculos, né? Mas assim, só. Né? O Tesla não, o Tesla era um engenheiro, né? Era um engenheiro formado, ele tinha uma formação técnica. Então houve um conflito, né? Ele não conseguiu trabalhar para o Thomas Edison. O Thomas Edison até propôs um trabalho para ele fazer, ele fez aquele trabalho, o Thomas Edison não ficou satisfeito com o trabalho, e em pouco tempo, né, em questão ali de um ano, o Tesla pediu demissão. Ele foi embora. E ele fundou a sua própria empresa. Então, com o dinheiro que ele tinha guardado, ele fundou uma pequena empresa na qual ele fazia lâmpadas a arco. Ele fabricava lâmpadas a arco. É interessante que nessa fábrica ele inventa uma nova lâmpada, que é basicamente a lâmpada fluorescente. Então ele faz justamente o arco elétrico, mas dentro de um invólucro, dentro de um tubo, que dá origem, né, justamente, é a antecessora da lâmpada fluorescente atual, que nós utilizamos atualmente. Ela nasceu nessa pequena empresa do Tesla, né, que ele inventou somente uma lâmpada que era num tubo, né, uma forma tubular. E em 1878 ele apresentou ao Instituto do Americano dos Engenheiros Eletricistas, né, o AIEE, que é o antecessor do I3E. Né, o AIEE ele se fundiu depois com o Instituto de Rádio, né, os radiotécnicos, radioengenheiros, e a fusão do AIEE com esse Instituto dos Rádios Engenheiros criou o I3E. Então, o antecessor do I3E. E ele apresentou, ele vai dar uma palestra lá. Só que essa palestra foi muito interessante, porque ele levou protótipos. Ele construiu pequenos motores e pequenos transformadores. E ele então fez uma demonstração prática. Ele tinha numa mesa, né, aqueles pequenos motores e um gerador e transformador, e funcionava. Tá? Era bifásico, né? Era um motorzinho bifásico. E, para a sorte do Tesla, uma das pessoas que estava na audiência era um engenheiro da empresa Westinghouse. A empresa Westinghouse era, já nessa época, uma empresa gigante. A empresa tinha crescido muito fazendo produtos ferroviários. Eles faziam desde trilhos até locomotivas. E os Estados Unidos tinham usado muito, né, somente o sistema ferroviário para a chamada Conquista do Oeste. Então a empresa Westinghouse tinha ganhado muito dinheiro vendendo equipamento ferroviário, desde trilhos até locomotivas. Locomotivas, vagões, eles faziam tudo. Era uma enorme de uma empresa. E o George Westinghouse, né, que era o dono da empresa, ele já era o sucessor, a empresa tinha sido fundada pelo pai dele, né, e ele se interessou sobre motor.
né? Então, porque ele sabia que na Europa tinha já aparecido alguns veículos elétricos, né? Alguns bondes elétricos. E como o negócio deles era transporte ferroviário, ele falou, bem, nós temos que entender disso aí, né? Esse tal de motor elétrico é importante, né? Ele pode substituir o motor a vapor, né, que existiu nas locomotivas, né? E esse engenheiro, então, entrou em contato com o George Westinghouse, o dono da empresa, falou que ele tinha visto essa palestra, que achou muito interessante, e o George Westinghouse, então, autorizou ele a entrar em contato com o Tesla e propor um acordo. E a Westinghouse comprou por $60.000 os direitos de propriedade industrial sobre um conjunto de invenções que o Tesla tinha já registrado, né? Além disso, o contrato dizia que para cada HP produzido nos motores, né, motores feitos com a tecnologia então inventada pelo Tesla, o Tesla ganharia $1. Né? Esse valor não chegou a ser pago. Tá? Chegou a determinado momento que era um valor tão grande que a Westinghouse dizia, né, que ela ia falir. Se ela pagasse o que ela devia para o Tesla, ela ia para falência. E daí eles fizeram um acordo com o Tesla, pagaram um pouco, mas não pagaram esse $1 por HP, porque dava um valor muito grande. E o próprio Tesla, ele foi contratado, tá? Ele foi contratado como funcionário da Westinghouse. Ele ganhava $2.000. Tá? Só que o que acontece, $2.000, se nós olharmos a inflação americana, equivale atualmente a $56.000. Então o Tesla foi contratado por um salário equivalente hoje em dia a mais de $50.000 por mês, né, para trabalhar como consultor. Então ele se mudou para a Westinghouse, para a fábrica Westinghouse, e lá ele tinha uma equipe de operários, né, e ele comandava os operários para fabricação de motores cada vez maiores, né, motores de corrente alternada, motores de geradores de corrente alternada cada vez maiores. O pessoal ficava muito admirado porque o Tesla chegava lá e eles ficavam procurando alguma planta, né, algum diagrama, e não tinha. O diagrama do motor a ser feito estava na cabeça do Tesla. Ele simplesmente imaginava e mandava os operários, né, trazerem, né, traga isso, traga aquilo, juntava as coisas e criava um gerador. Então o gerador ele existia na mente dele e não na forma de um projeto. Então por isso que eu insisto, né, papéis do Tesla não tem quase nada. O Tesla não costumava tomar nota, porque ele não precisava. Né? Mas ele foi muito bem pago, né? Ele foi muito bem pago para trabalhar com o Westinghouse. Ele ficou extremamente rico pelos padrões da época, né? Esse aparelho aqui, ele foi utilizado numa demonstração na feira de Chicago. É chamado Ovo de Colombo. O que nós temos aqui embaixo é uma bobina, né, semelhante ao motor. Né? Então o ovo ele é todo metálico, né? Ele é feito aqui provavelmente de um latão, né, feito no torno, na forma de um ovo. E como o campo aqui embaixo está girando, o ovo então começa a girar. Né? Começa a girar aqui, né? Como se fosse o eixo de um motor. Essa máquina, a original se perdeu, né? Mas isso aqui é uma réplica. Uma réplica foi feita, o original foi mostrado nessa feira mundial em Chicago em 1831, com muito sucesso. E aqui foi um laboratório atual que refez. Né? Tem fotos desse ovo de Colombo. A exposição lá em Chicago é para comemorar o aniversário de 500, 600, 700, 800, são 300 anos, 300 anos da descoberta da América. Né? Por isso que ele chama de Ovo de Colombo. Né? Ele é todo em homenagem ao Cristóvão Colombo. A exposição foi feita em homenagem ao Cristóvão Colombo como descobridor da América. Isso aqui dá para fazer, né? Você consegue fazer. Você pega um motor elétrico, e desmonta ele e dá para fazer isso aí. Aqui nós temos então uma patente, né, uma das patentes, de 1978, do dínamo. Essa máquina aqui ela não é trifásica, tá? Ela é bifásica. Né? Nós temos aqui então somente são duas fases, tá? Em oposição aqui. Né? Então é uma máquina bifásica. Né? O trifásico, na verdade, não é Tesla. Tá? Tem um outro
um outro engenheiro que pesquisa o trifásico e acaba sendo adotado. Mas originalmente os motores do Tesla eram bifásicos, não trifásicos. Aqui várias fotos dessa exposição. Aqui nós temos justamente o pavilhão da Westinghouse. Aqui é o pavilhão do Edison, do General Electric, que era a empresa do Edison, né? E aqui uma visão aqui dos pavilhões lá, né? E a própria exposição era iluminada com lâmpadas elétricas, né? E essas lâmpadas foram fornecidas pela Westinghouse, né? Não pelo Edison. Então, uma das atrações, né, da feira é que ela funcionava até de noite, graças à iluminação elétrica que ela possuía. Aqui também outros aspectos, né? Tinha aqui várias máquinas, né, girando. Essas máquinas giravam sem nada, né? Simplesmente girava, a pessoa ia lá olhar a máquina girar. Mas era atração, né? E esse aqui era um bondinho, né? Um trenzinho elétrico que percorria a exposição. Esse trenzinho ele vinha lá do centro da cidade e entrava aqui no ambiente da exposição, fazia a volta aqui dentro, tinham 2 paradas aqui dentro, e daí voltava lá para a cidade. E ele era elétrico, né? Ele era movido a eletricidade, e não a vapor. Fabricação Westinghouse. Em 1897 foi inaugurada a Central do Niágara, né? Então, na região ali do rio Niágara, próximo de Niagara Falls, foi construída uma usina hidrelétrica, né? Tecnologia Westinghouse e Tesla. Então, esse aqui é a placa de uma das máquinas, né? Então, nós vemos que ela foi construída então, em 1897 pela empresa Westinghouse, e aqui nós temos as patentes, né? As patentes que estão aplicadas, né, nessa máquina. Então nós vemos aqui várias patentes do Tesla, né? Várias patentes. Então o Tesla, ele ganhava, além daquele salário, ele ganhava royalties, né? Ganhava royalties pelas patentes que ele tinha, né? Então qualquer um que fosse fazer uma máquina tinha que pagar royalties para o Tesla, né? Porque ele era o proprietário industrial então desse equipamento. Aqui, esse filme aqui mostra o interior do metrô de Nova York. Esse metrô foi construído pela empresa do Westinghouse. A prefeitura de Nova York estava preocupada com acidentes, né, porque o trem passava pelas ruas. Era um trem a vapor, né, Maria Fumaça puxando o trem pelo meio da rua. E então isso dava muito acidente. Então a prefeitura resolveu fazer um sistema enterrado. Existia já um sistema de metrô em Londres que era a vapor, né, eram locomotivas a vapor. Então lá em Londres, quando a pessoa chegava numa reunião, o pessoal dizia, você veio de metrô. Como é que eles sabiam? Por causa do cheiro. A pessoa chegava no local com cheiro de fumaça, por ter somente andado de metrô. Era horroroso o metrô de Londres, que era a vapor. Então a prefeitura de Nova York, ela propôs desde o início que fosse fazer um sistema, né, um metrô, mas um metrô elétrico, sem aquela fumaça que existia, né, no metrô lá de Londres. Então, isso aqui é quando foi inaugurado. Isso aqui é o vagão, né? Até hoje em dia o vagão lá do metrô de Nova York tem esse design aqui. Esse aqui é o vagão, né? E ele recebe eletricidade do trilho e mais um terceiro trilho aqui do lado. Também tecnologia utilizada até hoje em dia, né? De ter o terceiro trilho energizado. E percorre as várias estações, né? Então tá lá o trenzinho lá, né? Puxando aqui, ó, né? Lá na frente tem uma locomotiva elétrica, né, que recebe eletricidade e puxa todos os vagões. Então ele está indo aqui, daqui a pouco ele vai entrar numa outra estação, né, percorreu subterrâneo, né, sem necessidade de atrapalhar o trânsito, que já era bem caótico em Nova York nessa época. Ele passou direto, né, mas muito bem. Esse outro filme aqui é a montagem de um gerador. Então é algum lugar, é uma fábrica, alguma coisa assim, e está sendo montado um gerador marca Westinghouse. Ele é de eixo deitado, né? O eixo horizontal. Então aqui está já uma parte do gerador, esse aqui é o rotor dele, que está colocado aqui no lugar, e agora vem as partes do estator. Vão vir aqui, né, para fechar aqui a máquina, né? Aparentemente isso aí já é uma máquina trifásica, né? Aparentemente. Pode ser que seja uma bifásica, né? Mas provavelmente é uma trifásica já. Vamos esperar um pouco, daqui a pouco aparece ali a carcaça
né, do extrator. O pessoal ali se posicionando. Ó, tá chegando ali através de uma ponte rolante, né? Tá trazendo a outra parte, né? Então ali nós temos os polos, ó. Essas peças que nós vemos aqui são os polos. Então isso aqui é uma máquina de corrente alternada, né, com vários polos aqui, né? Eu não sei somente se ela é bifásica ou trifásica. E eles estão montando então o gerador. Condições de trabalho horríveis, né, pelas normas de hoje em dia, né? O pessoal trabalha sem nenhum tipo de EPI, né? E faz a montagem então desse gerador. Aqui é uma célebre foto do Tesla, né, no seu laboratório, no qual ele tenta provar justamente que a corrente alternada não é perigosa. Então ele levou aqui os jornalistas e ficou aqui sentado, lendo um livro, calmamente. Enquanto isso, o laboratório era percorrido por descargas, né, intensas, né, que ele mostrava que não causava nenhum dano para a saúde dele, né, essas correntes, né. E houve, então, uma disputa muito grande dos sistemas de corrente alternada e corrente contínua. No metrô, por exemplo, acabou, o Thomas Edison entrou na justiça e a decisão final foi muito estranha. O metrô era alimentado, as lâmpadas do metrô eram corrente contínua alimentada pelo Edison. E o trem andava em corrente alternada alimentado pelo Westinghouse, lá daquela usina no Niágara, vendo aquela energia lá do Niágara, a mais de 100 km de distância. Mas as luzes, né, de iluminação da estação eram lâmpadas Edison, né, e eram alimentadas pelo sistema do Edison. Porque ele argumentou que ele tinha uma carta da prefeitura de Nova York dando a ele permissão para vender energia elétrica. Então ele se supôs, né, que ele que tinha que fornecer a corrente elétrica para as lâmpadas da estação. E realmente a decisão judicial foi nesse sentido, né? Mas o que aconteceu depois é que a corrente alternada acabou predominante, né? Contando aqui sobre o Tesla ele procurou o JP Morgan, aquele banqueiro mesmo que tinha financiado o Thomas Edison, com um projeto mirabolante, que era de uma torre na qual ele conseguiria transmitir energia sem fios. Então a ideia dele era fazer uma torre, né, uma espécie de uma antena gigantesca, e aqui nessa torre ele emitiria uma radiação, né, de corrente alternada, e que você poderia alimentar com essa energia objetos móveis. Então você poderia ter, por exemplo, um avião elétrico, né, que seria alimentado a partir do solo, a partir dessa antena. E isso não funcionou, né? Não funcionou. Ele comprou essa propriedade, né? Era ali em New Jersey, né? Mais ou menos próximo de Nova York. Tinha já uma edificação. Ele fez uma primeira antena menor, que é essa aqui. Depois ele começou a fazer essa outra aqui. Ele gastou, em valores atuais, $4 milhões para fazer isso aqui. E o que aconteceu? Nada. Não funcionou. Né? Não funcionou. A ideia ela não é totalmente absurda, né? Você pode realmente alimentar objetos distantes, né, através de ondas eletromagnéticas. Você pode colocar um emissor, né, emitindo uma frequência na faixa de rádio, e lá você tem um receptor. Esse receptor recebe essa emissão e ele pode funcionar, ele pode gerar um pouquinho, né, de corrente elétrica, mas muito baixa, né? A eficiência é muito baixa da transmissão, assim, né? A uma certa distância é muito baixa. Então não funciona nesse sentido, né? Ele não conseguiu resultado nenhum. Ele tentou conseguir mais dinheiro com o JP Morgan, o JP Morgan falou que não, né? E o Tesla teve que abandonar, né? Ele teve que hipotecar essa propriedade para pagar o hotel. O Tesla gostava muito de morar em hotéis, né? Ele não se recusava a manter a casa limpa, né, e cozinhar. Então a maneira mais prática dele era morar no hotel. Só que ele morava no hotel Waldorf Astoria, que era o hotel mais luxuoso de Nova York, onde ele tinha já uma dívida pendurada de $20 mil. Esse $20 mil nessa época, em 1906, equivale a $500 mil atualmente. Isso era a conta do hotel que o Tesla não tinha pago, né? E o pessoal do hotel, claro, pressionando, né? Porque ele morava lá, fazia as refeições lá, né, e não pagava. E daí, para poder pagar, né, para conseguir o dinheiro,
ele teve que hipotecar essa propriedade aqui, né? Essa antena aqui foi desmanchada e foi vendida como sucata. Esse prédio e essa antena ainda existem, podem ser visitados, né, como curiosidade, né? Estão lá preservados. Mas essa antena aqui, maior, ela acabou sendo desmontada e vendida como sucata. Então, qual que era a ideia dele? Fazer uma antena muito grande, né, com um mastro muito alto, e você teria então receptores nas casas, onde você receberia a energia gerada por essa grande antena, né? Então você poderia utilizar as partículas ionizadas da ionosfera para transmitir a eletricidade então até esses receptores colocados em vários locais. Não funcionou, né? Não funcionou. Funciona, na verdade, mas é muito pouca a eficiência, como eu falei. Você consegue receber energia aqui, mas é muito baixo, né? E insuficiente para tocar uma máquina, uma coisa assim. No máximo você consegue, sei lá, acender um LED, uma coisa assim. Mas assim, a eficiência é muito baixa dessa transmissão, né, a longa distância. Então não funcionou. Para o que ele imaginava, não funcionou. O Tesla perde muito da credibilidade, porque muita gente tinha investido dinheiro, né, nessa obra, né? E o Tesla, ele meio assim que se recolhe, né, ele fica meio afastado, e ele passa a viver dos royalties dos seus inventos. Ele tem um invento muito interessante, que é uma válvula, é a válvula de passagem única, né, a válvula chamada One Way, que é muito utilizada para gás. Então ele tinha patente desse invento e algumas empresas então fabricavam essa válvula, né, essa válvula Tesla, né? E ele fez uma consultoria também para a Telefunken sobre o uso das patentes do Marconi na fabricação de rádios, né? Basicamente a Telefunken queria saber se ela podia fazer equipamento de rádio ou não, se ela estava infringindo alguma das patentes do Marconi. E ele estudou o assunto e ele viu que não. E, para surpresa dele, ele viu que algumas coisas que ele tinha bolado, o Marconi tinha patenteado. E então o Tesla entrou na justiça, né, pegou um advogado, né, e entrou com um processo no Departamento de Patentes dos Estados Unidos sobre as patentes que o Marconi tinha registrado, argumentando que ele já tinha pesquisado aquilo ali anteriormente e tal, tinha testemunhas e tal. Alguma coisa ele conseguiu, tá? Alguma coisa ele conseguiu, né? Demorou muito tempo, esse caso arrastou-se até 1943, e onde o Tesla já tinha morrido, mas foi reconhecido como co-inventor do rádio. Mas, né, já era tarde e já tinha falecido há muito tempo, né? O Tesla está muito mal de vida, né, nessa época. Ele está, inclusive ele chega a passar fome, porque ele não tem dinheiro, né, não tem fonte de recurso nenhum. E é interessante que o George Westinghouse, ele recebe essa notícia de que o Tesla está mal de vida, que o Tesla está tão pobre que não tem nem comida para comer. E o George Westinghouse, numa decisão assim extraordinária para a época, ele resolve que ele vai pagar. Ele não vai deixar o Tesla morrer de fome. Ele vai pagar uma pensão. Então ele estabelece que a partir daquele momento ele vai pagar uma quantia de $125 por mês. Se você transformar em valores atuais, dá $2.400, que é uma quantia razoável, né? Uma pessoa sozinha vive, né, nos Estados Unidos com $2.400, sem problema nenhum. Só que o Tesla ele sai do Waldorf Astoria, né, e vai para um hotel novinho que tinha sido inaugurado naquela época, né, que era o New Yorker. O New Yorker era um edifício já com uma arquitetura, né, somente já moderna, né, muito funcional, e ele era um estabelecimento que tinha como proposta ser extremamente avançado para a época, né. Infelizmente eles abriram o hotel na época errada, né, porque em 1934, nós tivemos em 1930 o chamado crash da Bolsa de Valores, onde muita gente perdeu dinheiro. Então não tinha gente com dinheiro suficiente para ocupar esse hotel. O hotel teve muita dificuldade, né? Mas o Tesla se mudou para lá. Quem pagava o hotel era o Westinghouse. Esse dinheiro aqui, esse 125 por mês, era para ele gastar. O hotel era pago pelo Westinghouse. O Westinghouse pagava a despesa do hotel. E tudo, não só o quarto, né? A refeição que ele fizesse lá, ele simplesmente assinava a nota e a Westinghouse pagava tudo. E ele ocupava 2 quartos, tá? O 3327 e o 3328. Esses quartos eles eram contíguos, né? Era o canto aqui, né, da edificação, no canto aqui do prédio. Então a porta, né, foi colocada uma porta a mais aqui no corredor, isolando os 2 quartos. O
o 3327 e o 3328. Então eram 2 quartos, mas tinha uma porta só. Uma porta a mais foi colocada aqui, né, isolando esses 2 quartos. Então, num deles era o quarto de dormir do Tesla e o outro era o escritório dele, onde ele passava os dias lá trabalhando nesse escritório. Né? Portanto, né, mais uma vez, mentira. Né? O Tesla viveu muito pobre. Não, não viveu. Ele morava num hotel extremamente luxuoso, onde ele tinha acesso somente a comida de alta qualidade, a melhor que existia, né, na época em Nova York, e ele ganhava limpo, né, porque ele não pagava nada pelo hotel. A Westinghouse pagava todas as diárias do hotel, todas as despesas do hotel. Ele ganhava, então, limpo, o equivalente hoje em dia a $2.400, né, que era suficiente para ele viver, né, já que todas as refeições ele fazia no hotel, né, e punha na conta. Punha na conta e a Westinghouse pagava. Esse hotel aqui, ele existe até hoje em dia, né? Ele ficou um tempo fechado, né? Ele teve uma época assim, de grande decadência, e ele chegou a fechar durante alguns anos. E hoje em dia ele está funcionando, né? É uma rede chamada Windham. Essa rede tem alguns hotéis aqui no Brasil. Em Foz do Iguaçu tem um hotel Windham dessa rede. Então essa rede, ela opera o hotel New Yorker. Você pode se hospedar no quarto do Tesla, né? O quarto, esses 2 quartos aqui, o 3327 e o 3328, obviamente reformados, né, atualizados, eles estão disponíveis para locação pelos hóspedes. Então, se você quiser, você pode ligar lá para o hotel, né, entrar em contato com eles e reserva, né, reserva o quarto do Tesla. Ele é disponível e ele, segundo o que eu li na internet, ele não custa mais. Eles cobram exatamente o mesmo preço da diária de qualquer outro quarto semelhante, do mesmo padrão, no hotel. Mas, obviamente, para que você reserve o quarto do Tesla, tem uma fila. Tá? Então você tem que colocar o seu nome numa fila, que eu não sei que tamanho tem atualmente, para até chegar a sua vez, né, de você se hospedar. Então você vai lá para Nova York e passa uma noite no quarto que o Tesla morava. Né? Tem 2, né? Um deles era o dormitório dele, o outro era um escritório. E ele ficou morando lá, ficou morando até morrer. Né? Com conforto, né? Com conforto. Então o Tesla não tinha problemas, né, de dinheiro. Ele não. Claro, o dinheiro dele mesmo, assim, o grosso, ele tinha gasto tudo, né? Naquela aventura lá, daquela antena, tudo, ele gastou tudo. Então ele não tinha mais, assim, né? Mas ele não era uma pessoa que passasse fome ou coisa do gênero. Ao contrário, né? Ele tinha a melhor comida que existia em Nova York, que era esse hotel luxuosíssimo, né? Um hotel de alta qualidade. Nós podemos ver aqui pela entrada, né? Essa aqui é uma foto atual da entrada, mas ela é igual, tá? Ele era assim já, no tempo que o Tesla morava lá, essa entrada já era desse jeito. Ela tá preservada. Aqui está o Hotel New Yorker lá, né? É uma esquina lá, em Manhattan. É bem localizado o hotel. E é enorme, né? Ele é enorme, né? Ele tem, acho que na faixa de 40 andares, coisa assim. No 33º, que o Tesla tinha mania do número 3, né? Ele gostava, por algum motivo, do número 3. Então, quando ele foi para esse hotel, ele verificou que tinha o andar número 33, 33º andar, e ele fez questão de ter um quarto lá. Ele queria o quarto 33, mas não tinha. Não existe esse quarto. Né? Então, mas o 3327 é múltiplo de 3 também. Né? Nós temos 3, 3 e 27, então o número como um todo é múltiplo de 3. E ele então aceitou e foi morar nesse quarto 3327. E o 3328 era o escritório dele, que era do lado, era o quarto ao lado. Aqui uma foto, né, do hotel New Yorker. Né? Então, se vocês forem para Nova York, pode se hospedar lá. Alguns mitos. O hotel tem, né, até hoje em dia está parado, uma central geradora. Então o pessoal fala já, associa com o Tesla. Não, aquilo lá era para o Tesla fazer experiência. Não era. Era comum. Né? Era comum em Nova York que os edifícios tivessem geradores. Esses geradores eram alimentados a vapor. Como eu falei, existe até hoje em dia uma rede de vapor, né, em Nova York. E então o vapor alimenta, né, esse gerador, faz girar o gerador. Né, então isso tem vários edifícios em Nova York que tem geradores movidos a vapor. A outra coisa também que é curiosa
é que tinha uma estação de rádio na cobertura do hotel, né, que também associavam ao Tesla, não tem nada a ver. O hotel tinha um sistema de música ambiente. Essa música ambiente, como é que funcionava? Em cada um dos quartos tinha embutido no móvel um rádio AM sintonizado naquela frequência da estação de rádio lá do hotel. E esse canal transmitia música, né, e também anúncios, noticiários o dia inteiro. Então essa antena não era nada secreto, não era nada para o Tesla se comunicar com alienígenas, como chegaram a falar. Era simplesmente uma estação de rádio que o hotel tinha, não tinha nada a ver com o Tesla, né, que era para transmitir então uma programação especial de música e também notícias, também avisos, né, através dessa rede então privada. Foi a maneira que eles encontraram, né, tecnologicamente falando, né. E o Tesla ficou lá, ficou morando lá, né. O Tesla tinha várias manias, ele não gostava de que as pessoas pegassem nele, né, que ele não cumprimentava ninguém, não dava a mão para ninguém. Ele se tornou vegetariano, mas sem nenhum tipo de assistência, né. Isso aí fez com que ele ficasse extremamente magro, né, porque ele se vestia então muito, muito mal. Mas ao mesmo tempo ele era muito orgulhoso, né, ele recebia muitas pessoas, ele era uma pessoa famosa, então ele recebia cientistas, visitantes famosos, né, que chegavam lá em Nova York e que iam visitar ele, e ele oferecia um jantar, que ele punha na conta do quarto e assim pagava, né. Então ele tinha muitas visitas, né, ele tinha uma vida social assim bem, bem agitada, né, morando lá no Hotel New York, né. E quando ele fazia aniversário, tradicionalmente ele convocava, né, os jornalistas lá de Nova York para uma entrevista. Então ele anunciava lá os jornais, né, que no dia do aniversário dele ele daria uma entrevista, né. E em 1934 ele deu uma das entrevistas, ele dava todos os anos, né, mas essa particularmente chamou muita atenção, porque nessa entrevista, em 1934, os Estados Unidos não está na guerra ainda, né. A guerra já estava somente, né, sendo iniciada, né, na Europa, mas os Estados Unidos ainda não participavam, e havia muita polêmica nos Estados Unidos se os Estados Unidos deviam ou não participar da guerra. E a argumentação que se dava era a questão de defesa, que os Estados Unidos tinham que de alguma forma se defender, porque poderia, né, a Alemanha nazista atacar os Estados Unidos. Então, antes que a Alemanha atacasse, os Estados Unidos deveriam entrar na guerra e ele atacar, né, associando então com os ingleses, né, e os britânicos, né, e somente atacando a Alemanha. Então outros diziam que não, que simplesmente os Estados Unidos ficaria neutro, né, e que a Europa que lutasse, né, que aquela luta não, aquela briga não era dos Estados Unidos, e que então ficasse lá. Mas havia outros que diziam que não, que aquele conflito ia se crescer de tal forma que alcançaria o mundo inteiro, então os Estados Unidos deveria entrar na guerra o quanto antes. E o Tesla, nessa entrevista, ele argumenta que os Estados Unidos não precisam entrar na guerra, que não há necessidade. Você pode dizer, mas se alguém, né, o jornalista provavelmente falou, mas se alguém quiser chegar, um avião, quiser bombardear os Estados Unidos, e ele disse que não tinha problema, que dava para construir uma espécie de um escudo, né, era um escudo protetor, que qualquer avião que tentasse entrar, né, naquele escudo seria destruído. E que então seria possível fazer então, né, esse escudo, né, de alguma forma lá, né, somente nova, em torno dos Estados Unidos. Ele teria alcance de 250 milhas, né, segundo o que ele dizia, né. E evidentemente, né, os jornalistas, né, acharam muito legal aquilo ali e publicaram. Então no dia seguinte aparece isso aqui num dos jornais, outros também, tá? O Tesla, com 49 anos, argumenta de um raio da morte, né? Então o raio da morte foi o nome que foi dado pelo jornalista, não porque o Tesla tenha falado isso. Mas era apenas uma arma defensiva, então não era uma arma para atacar, mas para se defender. Ele falou de um aparato, né, de um aparelho, que ele disse que poderia matar sem deixar vestígios, né? Mesmo a distâncias grandes, né? No caso, ele colocava aqui 250 milhas.
de uma nação defendendo as suas fronteiras. E causará, então, os inimigos, né, mesmo que venham em milhões, somente caírem mortos, né, somente devido a esse raio da morte que protegeria o país. O pessoal acreditou, né, nisso aí, né, só que não existe. Não tem nada, né, não existe nada. Mas esse mito se propagou. Alguns anos depois, o Tesla ele fazia passeios noturnos. Ele não gostava muito de contato com o público, né? Então ele tinha o hábito de fazer passeios à noite. E num desses passeios à noite, ele foi atropelado por um táxi. Ele foi atropelado por um táxi e esse atropelamento causou fratura em 3 costelas. E ele recusou-se a ir para o hospital. Então ele simplesmente voltou ao seu quarto lá, né? Bastante ferido, né? Com 3 fraturas de costela, e não se tratou. Né? Isso aí fez, claro, foi muito ruim para a saúde dele. Ele começou a ter dificuldades para andar. Né? Tanto que no final da vida ele pede, né, as refeições no quarto. Ele não sai, ele fica durante muito tempo sem possibilidade de sair do quarto dele. Ele passa a pedir para o hotel, né, que leve somente a refeição no quarto. Ele não consegue mais sair. O hábito dele era sempre fazer as refeições no restaurante, né, do hotel. Tinha vários restaurantes, inclusive, no hotel que ele frequentava. Mas aí, a partir desse momento, ele começa a ter dificuldade e passa a ficar recluso no quarto. Né, de uma maneira muito, muito ruim em termos de saúde. E em 1943, quando ele estava então com 86 anos, ele veio a falecer. A causa da morte oficialmente é um ataque cardíaco. Né, o médico que veio examinar deu esse diagnóstico, que ele morreu por um ataque cardíaco. Imediatamente tudo que ele tinha no hotel foi confiscado pelo FBI. Por quê? Isso porque os Estados Unidos, em 1943, estava em plena Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos tinham entrado na guerra e havia uma lei, né, nessa época, uma lei de guerra, que dizia que qualquer estrangeiro, né, que estivesse morando nos Estados Unidos e que morresse, os bens seriam apreendidos. Os bens não eram disponibilizados para os herdeiros, os filhos ou qualquer outra pessoa. Isso a qualquer estrangeiro, né, qualquer estrangeiro que viesse a morrer no território americano, os bens dessa pessoa, os objetos pessoais, roupa, tudo, era confiscado. Era confiscado e levado para o depósito. Então não é o FBI foi lá e confiscou todo o material do Tesla. É verdade, sim. Como ele faria com qualquer outro estrangeiro que tivesse morrido naquela ocasião. Qualquer estrangeiro que morresse naquela ocasião dentro do território americano tinha esse procedimento padrão. Os bens eram apreendidos e eram colocados num depósito. Né? Mas é claro, né, que o pessoal adora uma conspiração, né, de que eles teriam removido esses documentos à procura de pesquisas secretas, né, armas secretas que o Tesla teria nesse material, né, nos escritos dele. Esse material ficou guardado durante um certo tempo e o Tesla tinha uma sobrinha morando nos Estados Unidos. Na época, a região na qual ele tinha nascido pertencia a um país chamado Iugoslávia. A Iugoslávia ela se desmantelou. Né? A Iugoslávia foi um país, né, um país comunista, né, que sobreviveu durante um certo tempo e ele acabou se desmantelando, se separou em Macedônia, a Sérvia, não sei, são 3 ou 4 países que se separaram, né? Então a Iugoslávia não existe mais, mas na época existia a Iugoslávia. E a Iugoslávia tinha uma embaixada, né? Tinha uma embaixada nos Estados Unidos, e a sobrinha do Tesla trabalhava na embaixada. E ela como ela era a única herdeira, né, do Tesla no território americano, talvez lá na Iugoslávia tivesse, né, mas no território americano ela era a única, ela requisitou os bens do Tesla e não foi dado para ela. Esses bens foram liberados só depois do final da Segunda Guerra Mundial. Em 1943, um professor do MIT chamado John George Trump, que por coincidência ele é tio do ex-presidente Donald Trump, ele é um engenheiro eletricista, ele é professor do MIT,
ele examinou os pertences do Tesla. Então, ele foi até esse depósito e todas as malas do Tesla foram abertas e ele examinou tudo. Examinou tudo, escritos, tudo que existia lá, porque inclusive o Tesla tinha instrumentos, tinha alguns instrumentos também. Ele conclui que os instrumentos são instrumentos normais de medição de grandezas elétricas, comumente encontrados, né, no comércio, não havia nenhum tipo de equipamento assim, anormal, né, ou que não fosse assim de procedência totalmente comercial. A questão do raio da morte, ele encontra, na verdade, um artigo, né, ele tinha lá um artigo de uma revista no qual uma outra pessoa argumentava que poderia ser possível, talvez, fazer algum tipo de emissão de rádio que pudesse provocar algum dano a uma aeronave à distância, né? Mas esse escrito não era de autoria do Tesla. Coisas escritas pelo Tesla tinha pouquíssima coisa, né? Muito pouca coisa. Né? O Tesla, como eu falei, ele não tomava notas, então praticamente não tinha nada, tinha cartas. Né? Tinha algumas cartas simplesmente, né? Mas assim, nada realmente assim técnico. E ele então conclui que o material não não tem problema nenhum, não oferece perigo nenhum a nenhum tipo de governo amigo ou inimigo dos Estados Unidos e, portanto, poderia ser liberado. E daí a sobrinha dele é avisada e ela retira, em 1951, ela consegue então retirar todas essas malas que foram liberadas, ou pelo menos, né, não sei se são todas, mas as 12 foram liberadas, e ela envia para a Iugoslávia. Lá na Iugoslávia, esse material acaba criando-se, né, com esse material um museu em Belgrado. Era um prédio público, né, que estava lá sem uso, ele foi transformado num museu. O primeiro acervo do museu foram os pertences do Tesla que a sobrinha então doou ao governo da Iugoslávia e o governo então utilizou para montar esse museu. Esse museu depois sofreu outras adições, né? Eles têm réplicas de outros equipamentos que o Tesla fez em outros lugares, né? Então é um museu assim, muito interessante de ser visitado, né? Ele funciona até hoje em dia, né? Belgrado atualmente é a capital da República Sérvia, né? A Iugoslávia, como eu falei, ela se desmantelou, ela foi dividida, se não me engano, em 4 países, um deles é a Sérvia, né? Então Belgrado, né, que era a capital da Iugoslávia, passou a ser a capital da Sérvia. E a cidadezinha onde o Tesla nasceu, ela faz parte do território da República Sérvia, né? Então, oficialmente, né, o Tesla nasceu num país chamado Sérvia, só que na época que ele nasceu esse país não existia, né? Esse relatório, né, do John Trump, ele ficou reservado, né? Ele não sabia-se da existência dele, sabia-se da conclusão, mas o relatório como um todo, né, todos os papéis, eles eram classificados como secretos, né? Em 2017, né, governo do presidente Barack Obama, houve liberação de vários documentos, não só esse do Tesla, outros documentos também. Eram documentos velhos, documentos antigos, que até aquele momento, né, ainda eram classificados como secretos. Então eles fizeram uma revisão e viram que tinha um monte de coisa antiga que não tinha sentido, e continuava sendo classificado como de acesso restrito, né? E foram liberados, e dentre o material liberado está o relatório do John Trump e também outros documentos associados. Então é uma pasta que foi liberada, né? Então, hoje em dia, qualquer cidadão norte-americano pode requisitar uma cópia, né? Uma cópia desses documentos. Eu, inclusive, achei na internet um site onde uma pessoa fez isso, requisitou o material, né, e ele colocou publicamente, né, nesse site. Ele disse que não é tudo, que alguns documentos ele não colocou porque são coisas ilegíveis, que não dá para entender o que é, são papéis assim, né, com anotações, são garranchos assim que você não consegue decifrar. Mas a maioria das coisas, né, que são assim bem escritas, que dá para identificar, que dá para ler, ele colocou no site. E está lá. Isso aqui eu peguei lá do site. Esse aqui é o relatório. É o começo e o fim, né? O relatório é longo, são várias páginas. É o relatório do John Trump, né? Onde ele fala que foi convocado para fazer essa análise, e aqui é a conclusão, né? Que ele diz no outro trecho justamente que aquela entrevista, né, polêmica lá do Tesla
foi feita na base da conjuntura, né, da imaginação e da mente criativa dele, né, que até existe até indícios que ele estava realmente bem já abalado psicologicamente, né. Ele não estava no seu juízo perfeito quando ele fez aquelas afirmações. Então, oficialmente não existe nada. Papéis secretos do Tesla não existem. Aqui é na região das Cataratas do Niágara, né? Então ali foi construída aquela primeira usina lá, junto com o Westinghouse, e existem duas estátuas homenageando o Tesla. Tem uma no lado americano, né, que é essa aqui, né, o Tesla é representado aqui sentado, né, lendo aqui um documento, e aqui no lado canadense, né, do outro lado do rio é Canadá, de um lado dos Estados Unidos, do lado do Canadá. E lá do lado do Canadá tem também uma estátua, aqui ele está de pé, em cima de uma representação de um gerador, né? Então aqui é uma representação de um gerador elétrico, e ele é colocado aqui em cima, né, representado aqui em cima. Então são duas estátuas homenageando o Tesla, né, daquela região ali das Cataratas de Niágara. Um outro personagem também interessante para nós de engenharia elétrica, ele é pouco conhecido do público em geral, mas para nós de engenharia elétrica é muito importante, é o Steinmetz. O Steinmetz ele tem origem alemã, ele então originalmente tinha o nome de Karl August Rudolf Steinmetz. Quando ele migrou para os Estados Unidos, ele trocou de nome, isso era comum. Os imigrantes, né, europeus, quando eles chegavam nos Estados Unidos, eles americanizavam o nome, para ficar mais fácil, né, das pessoas falarem. Então, como ele era Karl, ele resolveu chamar Charles. Esse Proteus é um personagem fictício, é um personagem de um livro, né, que ele gostava, e ele colocou como nome do meio. Então, quando ele entrou nos Estados Unidos, ele recebeu papéis como Charles Proteus Steinmetz, né, que foi o nome com o qual ele passou a ser conhecido nos Estados Unidos. O Steinmetz era matemático, ele tinha formação matemática avançada, ele era um matemático, excelente matemático. E ele foi contratado pelo Thomas Edison como contador. Né? Ele viu ali que como matemático não tinha emprego, mas para fazer contabilidade, né, tinha. Né? E ele acabou indo trabalhar para o Thomas Edison, mas não como matemático, como contador. Ele fazia contabilidade das empresas. E ele observou que o Thomas Edison era extremamente mau administrador. Cada coisa que ele inventava, ele abriu uma empresa. Então o Steinmetz fez um levantamento e encontrou mais de 100 empresas abertas no nome do Einstein, do Edison. Algumas não faziam absolutamente nada, não serviam para nada, porque eram invenções que não deram certo. Então ele inventava, criava uma empresa, inventava outra coisa, criava uma empresa. Então ele tinha mais de 100 empresas abertas no nome dele. E como eu falei, algumas não faziam nada, nunca tinham feito nada. E claro que aquilo ali, administrativamente, era um caos. E ele propôs, então, uma unificação, né, que unificasse tudo aquilo numa empresa só. Aquelas que não faziam nada, simplesmente seriam extintas. E aquelas que faziam alguma coisa de útil, né, que então continuassem, mas como uma empresa só. E uma coisa que intrigou ele, né, que justamente os engenheiros, né, que trabalhavam com o Thomas Edison estavam muito intrigados sobre a corrente alternada. Né. A corrente alternada, ela tem uma característica somente bem estranha, porque ela a princípio ela não obedece à lei de Ampère. Né? Então, se eu tiver dois condutores chegando, né, num nó e depois um condutor saindo, se eu colocar 3 amperímetros e ligar os 3 amperímetros e for medir a corrente, não vale a lei de Ampère. Né? A leitura normal do amperímetro, se você somar, né, o que está entrando, não dá igual o que está saindo. Então, era uma coisa intrigante, né, que acontecesse isso. Como fazer isso? Né? Como analisar os circuitos elétricos, né, em corrente alternada? Então, era um dilema, eles não sabiam como fazer. As leis que eles conheciam valiam em corrente contínua. Até era um dos motivos pelo que o pessoal tinha receio de usar a corrente alternada, porque os técnicos não sabiam calcular as coisas. Na corrente alternada, parecia que as leis dos circuitos elétricos não valiam. E o Steinmetz, como ele tinha uma formação matemática, ele teve assim uma visão assim sensacional, em que ele pegou lá do baú da matemática um conceito que não tinha aplicação prática nenhuma, que é dos números complexos, em que você representa somente o número através de uma parte real e uma parte imaginária.
né? E com isso você consegue analisar uma corrente alternada. Você pode representar uma quantidade senoidal através de um número complexo. Tradicionalmente, a unidade do número complexo, né, a raiz quadrada de -1, era representada pela letra I. Só que o I já era muito utilizado naquela época para a corrente elétrica, como, né, o símbolo da corrente elétrica. Então, para evitar a confusão, o Steinmetz, nos seus livros, ele passa a adotar o J, que é realmente o que nós utilizamos em engenharia elétrica. Normalmente, quando você fala com um matemático, você fala sobre a unidade complexa, ele fala I, né? I, né, igual a raiz quadrada de -1. E quando nós falamos dentro da engenharia elétrica, a gente não fala I, a gente fala J, né? Mas é a mesma coisa, só por causa disso, porque o I para nós é utilizado para corrente elétrica. E ele então lança um livro, né, sobre análise de circuitos elétricos em corrente alternada. Esse livro também é possível você ler na internet, está disponível na internet. É fabuloso, ele é um livro assim fabuloso, onde ele matematicamente ele analisa a corrente alternada e ele então descobre uma forma de você então calcular, né, calculando com ângulo também, né? Ou seja, aquelas as correntes elétricas, elas não se você medir simplesmente com a perímetro, você está medindo o módulo, né, e não a fase. Você tem que medir a fase também. Então você tem que ter módulo e fase de cada corrente. Então você fazendo a soma não em números reais, mas com números complexos, ou seja, utilizando também a fase, né, daquela onda senoidal, daí dá certo. Então a lei de Ampère vale novamente, passa a valer novamente, desde que você utilize números complexos e não números ordinários, né? Então é uma contribuição matemática incrível e que partiu de um funcionário do Thomas Edison, que era um inimigo, né, da corrente alternada. Mas o Steinmetz que foi responsável por isso. O Steinmetz ele era genial e ele então assumiu a parte administrativa das empresas do Thomas Edison, né? Thomas Edison já estava com uma certa idade e ele então fundou, né, convenceu o Thomas Edison a reunir aquelas empresas numa só, que foi dado o nome de General Electric. Então, o Steinmetz teve a ideia de criar a General Electric. A General Electric, então, era o conglomerado das empresas Edison que tinham alguma coisa, que fabricavam alguma coisa, né? E ela passou a ser, num determinado momento, a maior empresa do mundo. A GE, ela foi, durante algum tempo, a maior empresa do mundo, porque ela reuniu várias pequenas empresas do Thomas Edison, né? O Steinmetz, ele tinha um problema físico, né? Ele tinha um problema de coluna sério, né? Ele era de baixa estatura, né? Tinha aqui uma corcunda muito pronunciada, né? O Steinmetz é interessante, talvez por questão fisiológica mesmo, ele nunca teve filhos e ele acabou adotando um funcionário jovem, ele adotou como filho. E esse rapaz casou, né? E os filhos desse funcionário, o Steinmetz adotou como netos. Então ele fez a adoção legal do rapaz, né, e também dos meninos que nasceram. Foram 2 meninos que nasceram desse casamento desse funcionário. E era a família dele, ele criou uma família. Como ele não tinha filhos próprios, ele acabou criando uma família. Ele foi, e realmente os meninos chamavam o Steinmetz de avô. E ele gostava muito das crianças, né? Ele teve, assim, elas realmente respeitavam ele como um avô mesmo, né? Um avô adotivo, né? E vários cientistas visitavam, né, o Steinmetz, ele era então famoso. Aqui é uma foto dele com Marconi, né? Outra aqui com Einstein visitando lá nos Estados Unidos, ele foi visitar a General Electric e conversou aqui com Einstein, né? Tem uma foto até que tem na internet desse encontro aqui, e o pessoal identifica ali no meio o Tesla. Não. O Tesla jamais se encontrou com Einstein. Apesar que eles estavam, né, em 1921, ambos estão, né, nos Estados Unidos. O Einstein visitando e o Tesla estava morando lá. Mas o Tesla jamais encontrou o Einstein. E ele era ferrenho crítico da relatividade. Ele dizia que a teoria da relatividade era uma bobagem completa.
Então ele jamais se encontrou com o Einstein. Isso é um mito também de internet. Nos anos seguintes, a eletricidade começou a ser utilizada em outras coisas, não só para lâmpadas, né? Então, por exemplo, locomotiva elétrica, né? Então foram construídas locomotivas grandes, né? Movidas a eletricidade. Então, sem necessidade de queimar carvão, né? Lenha, para produzir vapor. Locomotivas elétricas, né? Infelizmente, aqui no Brasil, nós tivemos poucas, né, locomotivas elétricas, né? Grande parte, hoje em dia não tem nada, pelo que eu sei. Mas chegamos a ter. Aqui mesmo em Curitiba, né, nós tínhamos aqui um trem elétrico que ele ia, a ideia era ir até Paranaguá, não completou. Né, eles começaram a fazer, ele saía aqui da estação ferroviária, hoje em dia é o shopping, estação, né? O trem saía ali elétrico, com locomotiva elétrica, ele ia até aquela estação chamada Banhado, né? Que é a última na serra antes dos túneis, porque o que acontecia é que a locomotiva elétrica não conseguia passar pelo túnel. Ela tinha aquele dispositivo em cima para captar e o túnel era abaixo. Então a ideia era ampliar os túneis começaram a ser ampliados. Então ali a locomotiva elétrica parava e vinha uma locomotiva diesel e tocava o trem até Paranaguá, Antonina e Paranaguá. Mas a ideia era eletrificar toda, né? Foi feita inclusive uma usina, né, ali na Serra do Mar, para alimentar, né, essa rede, mas não foi adiante. Depois de uma certa época, abandonou-se e voltou-se a utilizar todo o trecho inteiro locomotiva diesel. Automóvel elétrico teve muito automóvel elétrico, teve muito sucesso. Durante um certo momento, tinha mais automóvel elétrico do que a gasolina. Por exemplo, nos Estados Unidos tinha mais automóvel elétrico em número do que automóvel a gasolina. Por que não deu certo? A bateria do automóvel elétrico era bateria chumbo ácida, não tinha muita capacidade, então o carro não podia, você não podia ir muito longe com ele, porque ele não tinha autonomia. E um problema sério que acontecia é que as cidades pequenas não tinham energia elétrica. Então, se você fosse visitar um amigo, um parente numa cidade do interior, quando você chegasse lá não tinha como carregar a bateria. Ao passo que a gasolina era mais comum você encontrar. Então era mais prático ter um carro a gasolina, principalmente quem precisava viajar. Outra questão também cultural, que o carro a gasolina ele tinha uma manivela de partida. Então você tinha que ter muita força para dar a partida. O automóvel elétrico era muito simples, né? Então o automóvel elétrico era considerado coisa de mulher, ou uma pessoa muito fraca, né? Se fosse um homem, principalmente se ele fosse forte, ele tinha um carro a gasolina, porque ele tinha força para dar partida. Então era ridicularizado, né? Homens que tinham carros elétricos eram somente ridicularizados. E isso aí influenciou bastante, né? E daí, né, com essa questão também da bateria, os automóveis elétricos acabaram, né, não tendo muita produção, foram cada vez relegados ao segundo plano, até que as fábricas que existiram, né, pararam de fazer. E veio o automóvel a gasolina dominando. Hoje em dia nós estamos voltando, né? Estamos voltando ao automóvel elétrico e provavelmente daqui a alguns anos nós vamos ter muito automóvel elétrico, talvez até em alguns lugares na Europa, por exemplo, não se produza mais automóveis a gasolina. Ferro de passar roupa, né? Como é que passava a roupa antes de ter ferro elétrico? O ferro era a carvão, então se enchia de carvão, né? E era pesadíssimo. Então isso aqui é uma modernidade, né? Uma coisa assim muito útil dentro dos lares, que você tenha ferro de passar roupa elétrico. Refrigerador. Existiam refrigeradores que eram caixas de gelo. Então, eles eram abastecidos por gelo, né? Isso existia então em bares, restaurantes, né? Mas não no ambiente doméstico. Daí começou a se fazer refrigerador elétrico, né? Com motor elétrico. Um compressor, né? E um motor elétrico. E no primeiro momento eles eram muito grandes, era mais para bares, restaurantes. Depois começou a ser feito tamanhos menores para residências. Isso influenciou decididamente na comida. Então, a partir do momento que você tem um refrigerador em casa, você pode comprar comida e guardar. Antes do refrigerador, quem não tinha refrigerador, tinha que comprar comida e comer no dia, porque estragava. A máquina de costura também é muito interessante. A máquina de costura existia já, a máquina de costura, mas ela era a pedal, né? A pessoa tinha que ficar ali, né, mexendo num pedal para que girasse, né? Somente né? E daí teve a ideia de colocar um motorzinho elétrico, né, tocando em vez do pedal. Com isso, a produção, né, de roupas era muito mais fácil.
Então, com o pedal aqui, né, era possível costurar, mas era difícil. E com o motor elétrico, então, se tinha uma produtividade muito maior. Isso aqui revolucionou a roupa. A roupa se tornou barata. Até essa época, a roupa era muito cara. Então, as pessoas tinham poucas peças de roupa, né, e era caro, muito caro de comprar. A máquina de costura elétrica veio revolucionar a vestimenta, a produção, então, de roupas. Passou a ser, claro, então, uma coisa muito importante nas nossas vidas, né? Nós, então, terminamos essa parte, né, segunda parte, e na terceira parte nós vamos falar sobre o Brasil, sobre a chegada da energia elétrica no Brasil e as primeiras implantações, né, os primeiros sistemas elétricos até o sistema elétrico que nós temos hoje em dia. Então, até lá. Obrigado.